Então, bom dia, estamos a dia 19 de junho de 2019. Estou aqui para entrevistar a jornalista e escritora Alice Vieira e estou acompanhada do Xavier Costa e do David Piedade. Olá. Olá. Antes de mais, gostaríamos de conhecer melhor um pouco a Alice Vieira e como tal, perguntar-lhe onde é que cresceu e como é que foi a sua infância. A minha infância foi muito complicada. Eu tinha tudo para ser uma pessoa horrível, chata, não gostava de ninguém, tudo. Porque eu costumo sempre dizer que eu devo ter sido a rapariga que saiu mais cedo da casa dos pais, porque saí com 15 dias. De maneira que eu nasci na Almirante Reis e a minha mãe decidiu que não tinha paciência para ter filhos, nem para criar, para ter ainda os tinha, mas para criar. E então, depois ainda tive mais 2 irmãos que tiveram a mesma sorte, então ia dando filhos. Portanto, eu fui para uns tios-avós, depois que morriam eu passava para outros tios não sei o quê, e andei sempre assim muito saltitante. E nunca tive uma relação, por exemplo, com a minha mãe. Tirando os 15 dias, esses 15 dias, eu nunca me lembro de ter dormido uma noite em casa da minha mãe e do meu pai, e nunca. E portanto, assim, foi uma infância complicada, mas que também eu me lembro muito bem de pensar no meio daquilo tudo, eu um dia ainda hei de contar isto tudo. E, portanto, muitas das histórias da minha infância estão um bocadinho nos livros, e deu-me força, percebe? Deu-me força para saber para já que se eu quiser alguma coisa sou eu que tenho que fazer por isso, para não estar à espera que as pessoas me ajudem, e para fazer pela vida. Portanto, acho que isso que me podia ter feito mal, no fundo, não me fez tão mal como isso, porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de falar com pessoas, gosto muito de ter amigos, não estive em miúda, pronto, tenho-os agora, mas foi realmente uma infância muito complicada. E talvez por isso, eu lembro-me em casa, lá em todas as casas por onde eu andei, entravam muitos jornais. As minhas velhas tias até diziam que eu tinha começado a ler, a olhar para os jornais, acho que ninguém me ensinou, comecei a ler muito cedo, e eu olhava para os jornais e lia um bocadinho e via que um jornalista era uma pessoa que hoje estava num sítio, no outro dia estava noutro, quer dizer, nunca estava em casa. E se havia uma profissão onde eu pudesse nunca estar em casa, era mesmo essa que eu queria. De maneira que desde muito pequenina, eu sempre disse eu quero ser jornalista. Foi a única profissão que eu me lembro de dizer eu quero ser jornalista, nunca quis ser mais nada. E pronto, e depois realmente eu fui jornalista numa época em que as mulheres não andavam muito nos jornais, eu tinha 18 anos, isto foi em princípios dos anos 60, porque era essa a profissão que eu quis, depois até deu bem, podia não ter dado, mas deu, e ainda é a profissão que eu tenho hoje, ainda trabalho para jornais e tudo, mas eu acho que foi essa infância e adolescência. Eu quando entrei, para já, as minhas tias nem sequer me deixaram ir à escola, já não valia a pena. Tinha uma professora que ia lá à casa. Até que eu já era um bocadinho mais crescida, bati assim com a mão na mesa e disse eu quero ir para o liceu. E elas riram-se todos muito, claro que vais, nunca estiveste com miúdos ao pé de ti, chegas lá, tens medo, voltas para casa. E então eu fui para o Liceu Filipa de Lencastre, onde até inventava aulas que não tinha, para estar lá mais horas. Eu era muito popular, eu ia aos casamentos das empregadas, eu ia para a casa das professoras, e ainda me dei muito com professoras, até elas morrerem, não é? Os meus filhos já tinham nascido, e onde eles se escrevia, porque aquela casa foi mesmo a minha casa, e aquela gente foi a minha família, e tanto assim, que uma das coisas que eu me orgulho muito é que a minha sala no Filipa tem o meu nome. Isso eu gosto, porque realmente foi muito importante para mim, foi aquilo. E a partir daí, realmente, a minha vida foi, assim, um bocadito melhor. Quando há pessoas que dizem, que saudades que eu tenho da minha infância. Eu não tenho saudades nenhumas, mas pronto, já passou e realmente foi só a partir da adolescência, fim da adolescência, depois comecei a trabalhar nos jornais, que a minha vida começou a ter algum sentido e a fazer as coisas que realmente eu queria fazer. Então, qual era a profissão dos seus pais? O que é que os seus pais Os faziam? meus pais, vamos lá ver.
Se os meus pais fossem pobrezinhos, coitadinhos, eu até percebia. Mas não, o meu pai era industrial de álcool, o meu pai tinha uma fábrica, a minha mãe não fazia nada. Portanto, era mesmo... Mas sabe, é assim, há pessoas, há mulheres que têm instinto maternal e há outras que não têm. Quando as pessoas dizem que todas as mulheres têm, não têm, não é verdade. E a minha mãe não tinha, pronto, não tinha nenhum instinto maternal. Portanto, também não podia fazer mais do que fazia. O que é estranho é que eu, por exemplo, aqui há uns tempos, os meus netos estavam cá e aprendiam espanhol ali num colégio ao pé de Almirante Reis. E eu estava à espera deles lá no jardim e comecei-me a sentir tão mal, mas tão mal, comecei a abrir, coitadinho, que estava lá ao pé de mim, todo porco, todo sujo, coitadinho, foi buscar um copinho de água para me dar para eu beber, e eu bebi, claro, e depois olhei e em frente era a casa onde eu tinha nascido. Portanto, tudo o que seja a casa onde eu nasci ou a casa onde a minha mãe estava, eu sinto-me sempre muito mal, muito mal. E assim, não me perguntem porquê, mas sinto-me sempre muito mal. E a única coisa que que a mim me faz confusão é assim, eu sei perfeitamente o que é que uma mãe sente por um filho. Eu tenho 2 filhos, o que um filho sente por uma mãe, eu sei que eles me amam de paixão, mas porque eu não sentia nada, sabes? E durante muito tempo culpei-me muito disso, não sentia nada mesmo. E sentia-me muito culpada por não sentir nada pela minha mãe. E isso transtornou-me um bocadinho, agora já não, mas foi assim um bocadinho complicado. Depois de resto, comecei a trabalhar cedo e eu acho que isso também me fez muito bem, embora as tias odiassem jornais, talvez jornais eram um sítio só de homens, feios, porcos, não se lavavam, horríveis, não é? De maneira que eu tive de, com as senhoras, dizer, então fazemos assim, vocês deixam-me ir para o jornal e eu prometo que vou para a faculdade. De maneira que fiz as 2 coisas, fui para a faculdade e fui para o jornal, para o Diário de Lisboa, e que foi realmente a minha escola e onde eu aprendi tudo. Como é que és fazer? Pegando mesmo aí na questão da faculdade, se tirou o curso de Filologia Germânica, como é que foi essa experiência? Pois naquela altura chamava-se assim, agora deve ser Línguas e Literaturas Modernas, variante inglês e alemão, acho que é assim. Naquela altura era Germânicas, pronto. Aí está, porque é que eu fui para Germânicas? Não é que eu não gostasse, eu já sabia um bocadinho de alemão, mas foi sobretudo para não sair do liceu, porque no liceu, quando nós chegávamos, naquela altura era o 5º ano, vocês agora é o 10º, têm que escolher, não é? Ou vão para isto ou vão para aquilo. E no Filipa só havia 2 possibilidades, ou ia para a matemática ou ia para a germânica. Matemática nem pensar, de maneira que eu e um grupo de colegas fomos alegremente para as germânicas para ficarmos mais 2 anos no liceu. Ainda ficámos mais 2 anos no liceu e é muito engraçado porque desse grupo, que foi minhas colegas, naquela altura eram só meninas nos liceus, desde o 1º ano do liceu, ainda nos encontramos aí uma vez por mês para lancharmos, para conversarmos. Chamamos as Filipinas, as minhas colegas do Liceu Filipa. Na faculdade, claro que eu gostei, mas também como não estava lá muito tempo, tinha o trabalho e tudo isso, não me seduziu muito, mas houve uma coisa extremamente importante, eu quando entro logo assim a matar, que foi a crise académica de 62, portanto, apanhou-me logo ali e isso foi assim uma descoberta, e foi difícil, e estávamos a ver que perdíamos todos o ano e os exames, mas foi assim a descoberta da política ali a sério, foi a crise de 62. Então, passado esse período, como referiu, aos 18 anos, entra no mercado de trabalho e no jornalismo. Como é que se deu essa oportunidade e como é que foram as suas experiências? Pois é assim, eu desde muito cedo mandava textos para um suplemento juvenil que havia no Diário de Lisboa. E eu lembro-me que os primeiros textos que eu mandei, que eu achava que eram lindos, respondiam sempre a dizer, olha, faz outra coisa. Ou isto não está bom, isto é mau, não sei o que mais. Mas eu lá fui continuando, até que comecei a escrever uns textos e eles publicaram lá no suplemento, primeiro. E eu, tinha pai 15, 16 anos, que feliz que eu estava com aquilo publicado ali, depois continuei a publicar lá coisas, entretanto chamaram-me para eu lá ir e eu fui lá, e perguntaram-me se eu não queria ficar lá a ajudar a fazer o suplemento. Eu disse que sim,
E pronto, e foi assim que eu entrei. Mas reparem, isto era num tempo completamente diferente. Nós não estávamos bem num jornal, íamos para outro, não havia problema nenhum. Eu lembro que depois eu fiquei no Diário de Lisboa, claro. Depois casei com a pessoa que me tinha chamado lá, que era o Mário Castrinho, e eu acho, e deixar sempre, que marido e mulher no mesmo sítio nunca dá muito bom resultado. O que é que eu fiz? Pois atravessei a rua e fui para o Diário Popular. Não é que não tive problema nenhum. Chegou o 25 de Abril, o Diário Popular era horroroso, ainda cortava mais do que a censura. Chegou o 25 de Abril, adeusinho, vou para o Diário Notícias. Quer dizer, olha se fosse hoje, não é? Hoje, quer dizer, para se encontrar um lugar, para já jornais, já é complicado. E para se encontrar um lugar é complicadíssimo. Naquela altura ainda podíamos fazer isso e ir para os jornais que nós gostássemos. Mas realmente, eu digo sempre que, em termos de jornais, foi o Diário de Lisboa onde eu aprendi tudo, porque havia as tipografias, ainda aprendíamos a paginar no chumbo, de resto era um cheiro a chumbo que havia naquelas casas. Tínhamos muito contacto com os tipógrafos, porque os tipógrafos eram pessoas que sabiam muito, autodidatas, claro, mas sabiam imenso. De resto, o padrinho da minha filha era o chefe da tipografia do Diário de Lisboa. Depois, aí, e no Diário de Notícias, aí também, porque era muito engraçado, porque era um jornal, o Diário de Notícias. O Diário de Lisboa sempre foi um jornal de esquerda, tanto quanto possível naquela altura, com a censura e tudo. O Diário de Notícias estava mais conotado com o governo, pronto. Mas havia muito espírito de corpo e sempre nos demos todos muito bem. E não havia ali problemas nenhuns e houve sempre muitas ajudas, houve e grandes jornalistas ali, portanto eu aprendi imenso, tanto no Diário de Lisboa como no Diário de Notícias, num tempo em que ainda não havia escolas de jornalismo, nem nós pensávamos que o jornalismo fosse alguma coisa que se pudesse ensinar. Eu devo contar, minha grande vergonha, e de nós todos, que a primeira vez que apareceu um jovem vindo das escolas de jornalismo e entrou no Diário de Lisboa, na Notícias, e disse, onde estão as lauvas? E a gente se atou a rir, porque um jornalista dizia lauvas, dizia papel, folhas, linguados, lauvas nunca. Pronto, mas pedimos desculpa, e lá lhes temos onde estava o papel. Mas agora, claro, agora é normal, vem das escolas de jornalismo, e acho muito bem, porque faz sempre muito bem aprender, mas naquela altura o jornalismo fazia-se com os outros que nos ensinavam, com os antigos jornalistas, por nós, aquilo que víamos, e houve grandes escolas, e o Diário de Lisboa foi uma grande escola. Foi. Ainda antes do 25 de Abril, no Diário de Lisboa e no Diário Popular, como é que se pode aprofundar na parte da rotina e nos cargos que desempenhou em ambos jornais? Diário, tanto, antes do 25 de Abril, logo a primeira coisa que vos dizem, que se vocês falarem com alguém, é a censura, pronto. Porque eu acho que vocês hoje nem sequer têm, e se calhar ainda bem, a ideia do que era a censura, porque eu, quando chega mais ou menos o 25 de Abril, eu vou a muitas escolas e levo para os miúdos verem provas de censura, que eu fiquei com muitas do Diário de Lisboa, onde se vê o risco azul, de alto a baixo, para cortar a prova. E havia muitos miúdos que olhavam para aquilo e me diziam, então, está bem, está aí o risco, mas vê-se tudo o que está por baixo, pode publicar. Eu disse, não posso. Tinha que lhe explicar, porque realmente a censura era uma coisa perfeitamente tonta. Às vezes, sim, a gente percebia coisas mais políticas, com certeza, mas outras coisas, nem isso. Eu lembro de uma vez que veio cá a princesa Grace Kelly, coitadinha, que já morreu, e na notícia dizia-se Grace Kelly, filha, vírgula, filha de um pedreiro, e cortaram o pedreiro. Quer dizer, o pedreiro era milionário, mas pronto, isso eles não sabiam, pronto, não ficava bem. Houve um dia em que toda a primeira página do Diário de Lisboa foi toda cortada, toda. E então o que é que se fez? No dia seguinte o Diário de Lisboa apareceu-se, primeira página, toda só com receitas de cozinha. Porque nós tínhamos depois uma maneira, que era esta, de contactar com os leitores, para os leitores perceberem o que é que estava a acontecer, não é? Claro que os leitores veem o Diário de Lisboa, a primeira página, só receitas de cozinha, está a acontecer qualquer coisa, não é? E às vezes tínhamos que ter coisas já preparadas, porque aquilo vinha muito tarde, os jornais naquela altura tinham que apanhar os comboios, e nós tínhamos que ter coisas prontas para as páginas. Foi assim muito. Eu sempre estive
na parte do Diário de Lisboa Juvenil, que foi um suplemento onde todos os escritores começaram lá, todos... Foi assim uma coisa extraordinária. E depois naquilo que se chamava a informação geral era o que se passava no dia-a-dia, sempre gostei mais disso. Depois, por acaso, no Diário Notícias, sempre me deram a parte cultural, que eu também gosto, mas a informação geral tem muito mais piada. E foi quase sempre isso que eu fiz. Mas, claro, quando comecei, fiz aquilo que ninguém gosta de fazer. Eu digo sempre, se calhar, era para ver se eu me ia embora. Que é a necrologia, tens que fazer as notícias das pessoas que morreram, e não podes esquecer de onde é que aquilo vem, a agência, não sei, era uma chatice. E essas coisas que ninguém queria fazer, mas tinham de ser feitas, agora já vêm feitas das agências, e de resto já há muito poucas, mas eu gostava tanto de jornalismo, que até mesmo as notícias pequeninas eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito das notícias, tanto assim que depois, quando saí do Diário de Notícias e quando saí do jornalismo a tempo inteiro, ainda fiquei e estou a trabalhar em 2 jornais e uma revista, porque sem isso eu vivo mal, sem dar notícias, sem fazer crónicas, sem contar o que se passa. Eu acho que isso está na massa do sangue, acho eu. Então, para além da censura, como era, pelo facto de ser mulher, dentro de uma redação... assim, eu no Diário de Lisboa nunca tive problema nenhum, mas nenhum. No Diário de Notícias, eu dizia que queria ir e as pessoas olharam assim. Eu lembro-me que uma vez eu fui fazer uma reportagem que era ali no Cais, ali ao pé do Tejo, e os restaurantes que estavam a abrir e não sei o que mais, e eu tinha que ir para lá para aí à meia-noite. E era toda a gente. E tu vais sozinha à meia-noite, assim, porque é que não ia vir? Não, ninguém nunca me disse não vás, mas havia coisas que normalmente eram os homens que faziam e nós não fazíamos, mas eu, por acaso, aí tive sempre fiz o que eu quis, mesmo nos jornais, e entrevistava muita gente. Eu tenho amigos que às vezes me dizem, ei, meu Deus, tu conheces toda a gente. Não é o conhecer toda a gente, é que nós, se queríamos entrevistas, se queríamos notícias, tínhamos que ir procurá-las, não tínhamos cá internets, nem tínhamos computadores, nem nada. E, portanto, é evidente que nós estávamos, onde é que estavam as notícias, tínhamos que lá ir. Depois ainda havia, que já não é assim, havia um grande convívio, digamos, entre colegas. Eu lembro uma vez do Fernando Peça, que já era muito velhote nessa altura, de me telefonar a dizer que estava em Lisboa um grande realizador italiano, olha, que morreu agora, que era o Franco Zeffirelli, e perguntava-me, queres vir entrevistar? É para já, e vou. E nem perguntava ao chefe de redação, não. Eu chegava ao jornal e dizia ao chefe de redação, olha, tenho isto para sair hoje, e acabou-se. Isto hoje é muito difícil, tem que ser as linhas todas contadas, e realmente entrevistei meio mundo, isso é verdade. Foi do melhor que o jornalismo me deu, foi entrevistar pessoas, assim, sei lá, tanta gente que me entrevistei. E bem, então, cantores de ópera, porque o meu chefe, coitadinho, adorava a ópera, eu também, mas acho que não falhou ninguém. Tenho ali. E é muito engraçado, porque havia um cantor que vinha cá cantar muito, que era o Alfredo Kraus, que era espanhol. E o Alfredo Kraus, uma das vezes em que o Alfredo Kraus veio cantar ao Coliseu, foi na noite de 24 para 25 de abril de 74. Eu estava lá, maneiro, ele cantou muito bem, nós estávamos escravos para o Alfredo Kraus, e cada vez que eu voltava a falar com ele, ele dizia-me sempre, não esqueça, ponha aí, os primeiros escravos da vossa revolução foram para mim. Ele estava no palco e a gente atirava-lhe cravos, mas pronto, depois vivi o 25 de Abril, que é outra coisa extraordinária. E antes disso vivi o Maio de 68 em Paris, quer dizer, eu andei, onde estavam coisas assim agitadas, eu ia. Então, falando um pouco do Maio de 68, ainda antes de 25 de Abril, como é que foi viver esse período na capital francesa? Foi lindo. Eu cheguei a Paris, foi assim, houve uma altura em que me zanguei com a pátria, zanguei-me com o homem, zanguei-me com toda a gente, e fui para Paris sem saber o que é que ia fazer, sem saber nada, se voltava, se não voltava. Eu lembro perfeitamente que levei uma mala pequenita, só muito pouca coisa, e que meti lá para dentro os espaços em volta do Herbert Welder, que é um livro que tinha saído naquela altura, para eu ter contacto com a língua, não é? E lembro-me de estar lá e ler aquilo em voz alta, é assim. Depois cheguei a Paris, isto 67, e fui viver com uma prima minha que estava lá exilada política, que era a Maria Lamas, e eu acho, e digo sempre que aquilo realmente foi a minha verdadeira universidade, porque ela era uma mulher conhecida internacionalmente pelas suas atividades,
e recebia lá nem mundo, recebeu lá, sei lá, as pessoas que eu lá conhecia, o Jorge Amado, Zé Gattai, Pablo Neruda, o Jorge Semprún, caía tudo ali. Portanto, eu digo, isto foi a minha grande universidade. Depois, um dia, eu estou a sair de casa e vejo uma data de polícia à entrada da Sorbonne, mas o que é isto? Então, foi aí que começou 1,68 m. E eu estava mesmo ao pé da Sorbonne, portanto, aquilo era quase à minha porta. Eu apanhei tanto gás lacrimogéneo que tive que ir ao hospital, nem me sentava. Acho que aquilo era a sério. Eu ainda hoje digo às pessoas, vocês sabem lá o que é uma revolução. Nem sabem. Porque a gente saía e havia assim uma rua com os carros todos incendiados. Aquilo era mesmo a sério. Estávamos, não podíamos passar para a outra margem. Aquilo foi muito complicado. Mas deu-me a noção de que era aquilo que eu queria, quer dizer que as coisas cá em Portugal não podiam ser como estavam, tinha que haver uma muito maior liberdade e pronto, e depois acabei por voltar, mas realmente vinha muito diferente, porque viver isso lá e viver as manifestações e depois havia muita coisa muito engraçada, porque eu lembro-me, porque mesmo nessas alturas, os franceses têm um certo requinte, e lembro-me que o general de Gaulle foi falar à multidão, e havia rádios em todas as janelas abertas para as pessoas ouvirem. E o general de Gaulle dizia que a liberdade sim, la liberté oui, mas la chien-lit não. E ninguém sabia o que era la chien-lit. De maneira que éramos todos no meio da revolução e ao dicionário e ver o que era aquilo. Até mesmo no meio de uma revolução se usam grandes palavras. Aquilo quer dizer a bagunça, a desordem. Nunca ninguém tinha ouvido aquela palavra. E foi assim das grandes experiências, isso foi. Então, e depois do 25 de Abril, houve muitas alterações nas redações? O 25 de Abril. Pronto, o 25 de Abril também estava cá, não se prova. E é muito engraçado, porque eu não tenho nenhuma ideia. Para mim, o dia 25 de Abril acabou no dia 1º de Maio. Eu não tenho ideia de ir a casa, de ir da casa, vim da casa, nada. Começou aqui e só acabou no 1º de Maio. Porque a gente ia para o jornal, saía do jornal, ia ver o que é que estava a passar aqui, o que é que estava a passar acolá. Foi assim uma coisa mesmo extraordinária. Depois, o que é que aconteceu? Para já, acabou a censura. Foi uma coisa extraordinária. Pois foi, mas nós já estávamos um bocadinho formatados, como diríamos hoje, para escrever com a censura, portanto, com muitas metáforas, pessoas de quem não podíamos falar, e poder falar de tudo. E como foi muito complicado, foi muito difícil Eu lembro-me de estar a escrever uma notícia qualquer e parar e dizer assim, mas para que é que eu estou a dizer isto desta maneira? Quer dizer, eu posso dizer isto de uma maneira normal? Quer dizer, porque era muito, e foi complicado habituar-nos a escrever normalmente e a falar de todas as pessoas, porque havia muita gente que ninguém falava, escritores e tudo, que ninguém falava nos jornais e de repente podia-se falar em todas as pessoas. Demorou um bocadinho, mas claro, mas foi assim uma abertura e pronto, e de repente tínhamos ali o país inteiro e a gente podia falar de tudo o que queria e foi claro, foi assim a grande revolução para nós cá em Portugal e por isso é que eu me esforço muito por falar disso aos miúdos, porque eles hoje já não sabem muito bem. Eu fico sempre muito ofendida, depois os professores de História dizem que dão muito pouca História agora, enfim. Mas eu esforço-me sempre muito por isso, para saberem o que é que foi, como é que foi, o que é que se fez, quem é que participou nisto, e o capitão, e foi uma grande época, isso foi. E agora recuando diretamente ao período dos jornais, como é que ocorreu a passagem do Diário Popular para o Diário de Notícias? Foi muito boa, porque como eu digo, no Diário Popular, no Diário Popular, o nosso chefe de redação, que era o Fernando Teixeira, cortava tudo. Eu acho que os censores já não tinham nada para cortar, porque eles cortavam tudo. No dia 25 de Abril, eu entro para aquela escada acima do Diário Popular e disse ao Fernando Teixeira, se o senhor hoje me corta, nem que seja uma vírgula, eu nunca mais ponho aqui os pés. Ele olhou assim para mim e disse, minha senhora, nesta casa nada mudou. Passado umas horas estava fora, não é? Tinha sido saneado, já lá estava outro. Mas eles ainda tinham aquela ideia de que as coisas não iam mudar. E como eu digo, foi... Repara, eu entrei para o Diário Notícias
depois da Revolução, portanto, também isso também já ajudou, não é? Porque já podia falar das coisas, e como eu disse, e até eu sair, eu estive 20 e tal anos no Diário de Notícias, e até eu sair, eu sempre, e nós sempre, nos demos muito bem naquele jornal, e como eu digo, eu ia fazer o que queria. Quando o chefe chegava por volta do meio-dia, eu chegava às 8, quando ele chegava por volta do meio-dia, ele chegava à minha sala, então, eu disse ao chefe, isto e mais isto e mais isto, era o que a gente já tinha de fazer, não estava nada à espera que ele mandasse. E esse chefe, vocês verem, não é que soubesse muito de jornalismo, porque não sabia, não é que fosse muito culto, porque não era. Às vezes era chato com as pessoas, mas era o chefe que era preciso, e nós tivemos sempre esse chefe, que era o Fernando Pires. Ele morreu há uns 7, 8 anos, e todos os anos, um grande grupo do Diário de Notícias, no dia em que o chefe Pires fazia anos, fazemos uma grande festa. Fazemos uma grande festa, tiramos fotografias, tudo por causa do chefe Pires. Não há muitos chefes que consigam isso, mas porque era o que era preciso. Ele sabia dirigir um jornal. No dia em que ele estava de folga, aquilo era uma desgraça. Ninguém se entendia, já era horas de ter a página fechada e não estava. Com ele, aquilo era direitinho, de maneira que tenho muito boas recordações do Diário de Notícias. E eu saí do Diário de Notícias em 90, porque eu fui ao médico, e o médico disse que eu tinha que ser já operada. Eu tinha ido ao médico, o médico assustou-me muito, mandou-me logo ser operada. Eu fui operada, fiz quimio, fiz rádio, fiz essas coisas todas. O médico disse-me que o cão estava muito espalhado, e eu, que sou muito prática, disse, pronto, está bem, mas quantos anos? Isso é difícil, está bem, mas para eu dar uma ordem na minha vida, não sei, 2, 3. E eu disse, vão ser os melhores 3 anos da minha vida. Então saí do Diário de Notícias, tive direito a um jantar com uma página inteira no Diário de Notícias, e pronto, e fui viajar e fiz coisas ótimas. Depois começaram 3, 4, 5, assim, e já lá vão 30. Maneira que depois, a partir de uma certa altura, diz, eu tenho que começar a trabalhar, não é? E então continuei a mandar textos e crónicas para o Diário de Notícias, mas já não a tempo inteiro. Pronto, depois dediquei-me mais também à escrita, às escolas, e era mais fácil mandar para o Diário de Notícias, depois ainda no Jornal de Notícias, e pronto. Mas foi por isso que eu saí isso. Não? Mas acho, apesar de tudo, que eu saí na época certa, porque passados uns dias, eu sei que liguei para lá para uma amiga minha, e para uma colega, e eu perguntei-lhe, olha, tinha lá ido, quem é esse teu colega que está aí ao teu lado? E ela disse-me isto, está cá uma semana e ainda nem sei como se chama. Eu disse, se isto era possível no meu tempo, meu Deus do céu. Nessa altura começou logo o jornalismo a ser diferente, a ser uma profissão, com hora de entrada e com hora de saída. Ainda bem que é, porque as pessoas têm outras vidas, mas nós não tínhamos. E de resto, eu sempre disse isso, e continuo a dizer, eu acho, hoje nem tanto, mas nessa altura, que um jornalista só podia casar com outro jornalista, porque para compreender os nossos horários, estamos em casa, chamávamos, chegávamos às tantas, só outro jornalista. Isso acho que é fatal. Mas agora, como eu digo, continuo a escrever para jornais, mas já não é com prazos, claro, mas já não é aquilo que era naquela altura, mas foi uma ótima experiência, isso foi. Focamos-nos novamente no Diário de Notícias. Quais é que eram as rotinas diárias e quais eram as tarefas que desempenhavam? Eu chegava muito cedo, era das pessoas que chegava mais cedo, conhecia as empregadas todas, que ainda estavam a limpar. E sabia as historiazinhas todas delas, era muito engraçado. Depois, logo, assim, género, 9 horas ou isso, punham na minha mesa, que eu estava a dirigir a secção, punham na minha mesa aquilo que se chamava agenda. Portanto, a agenda já vinha só com as coisas da nossa secção. Portanto, eu estava na informação geral ou na cultura, tinha uma série de coisas. E eu olhava para a agenda e via o que é que valia a pena fazer, o que é que valia a pena mandar alguém fazer, o que é que valia a pena só telefonar, o que é que valia a pena só esperar pelos telexes que davam a notícia. E, portanto, lá ia distribuindo o trabalho. Depois, e aí acho que era muito exigente, as pessoas dizem que sim, eu exigia realmente muito, aquilo tinha que estar muito bem feito. Depois as pessoas, os jornalistas que eu mandava iam lá fazer os trabalhos, depois voltavam, eu lia aquilo tudo, depois havia o chefe da paginação, já havia a paginação, em papel, não é?
Eu já tinha o trabalho todo deles entregue, ia para a paginação, via o espaço todo que tinha e depois paginava, 30 linhas aqui, 5 acolá, são precisas 20 para ali. E uma vez havia um espaço, eu tinha ido fazer a Feira do Melão, que era uma coisa muito chata, a Feira do Melão, mais uma vez, não tens mais nada para dizer, não é melão, olha. E tinha lá uma noticiazita da Feira do Melão, pá, 10 linhas. E está o paginador, que era o Jaime Figueiredo, já morreu, a fazer aquilo, olha para aquilo e diz-me: esta tem que ser feita de novo. Porquê? Porque preciso de uma maior para a Feira do Melão. Então, quantas linhas? 100! Eu disse: pode estar doido. 100 linhas para a Feira do Melão. E fizemos. Aquilo dava-nos um treino, porque às vezes havia, já nem sabia o que é que havia de dizer mais. Portanto, fazia-se. Quando o chefe então chegava, por volta das 3, a nossa página já estava feita, já estava paginada, já estava entregue na mesa do chefe, e já estávamos a tratar das coisas para o dia seguinte. E essa rotina, e depois havia aqueles que tinham dias certos, por exemplo, quem fazia, digamos, crítica de música ou crítica de teatro, tinha dias certos de entregar o texto, pronto, mas eu já estava muito farta da arte, então fui para a informação geral, gostava muito mais da informação geral, mas depois havia assim coisas muito engraçadas. E depois nas férias a gente dava uma mãozinha aos outros colegas, porque havia muito poucos. Eu lembro que uma vez nas férias eu tinha dado uma mãozinha na Internacional e o Nixon tinha ido fazer uma viagem ao Egito. E eu pedi para baixo, para a biblioteca, ou para o arquivo: olha, faz favor, mandem-me lá uma fotografia que devem ter recebido aí, do Nixon no Egito. E nunca mais vi ainda. Não temos? Não têm. Então estão a sair tantas. Então o senhor está lá, deve haver imensas fotografias, telex, vejam lá. Não temos. Até que houve um que disse: já mandamos. Eu disse: então qual é que foi a demora? É que as fotografias estavam classificadas em camelos, porque ele estava ao pé de um camelo, as fotografias. Não encontrava o Nixon, só encontrava os cabelos. Mas era muito engraçado. Agora, neste momento, se quer que lhes diga, tenho muito receio do que é que aconteceu ao arquivo do Diário de Notícias. Para o arquivo do Diário de Notícias era uma coisa extraordinária, não há nada como aquilo. E quando o Diário de Notícias foi vendido e passou lá para as Torres, eu vi uma fotografia com assim, uns caixotes cheios de papelada e muita papelada pelo chão. Eu não sei se aquilo realmente estará na hemeroteca ou estará como deve estar, porque é um arquivo como não há outro, portanto tem lá tudo, mas isso é que eu tenho um bocadinho de receio. E a Alice trabalhava muitas horas ou no eu trabalhava, quer dizer, vamos lá ver, trabalhávamos 6 horas, não era que era o que entrávamos ao molho, saíamos às 6, mas nunca ninguém saía àquela hora, quer dizer, a não ser uma colega. Tive lá uma colega minha, coitadinha, que chegavam às 6 horas, ela podia estar a meio de uma palavra que nem acabava essa palavra, e levantava-se andor. Agora, nós trabalhávamos até muito tarde, porque havia coisas para fazer, havia entrevistas para fazer e a gente não sabia quanto tempo é que aquilo ia demorar, não podia deixar para o dia seguinte aquilo era um jornal diário, e portanto eu sempre trabalhei muitas horas. Havia uma coisa boa, que eu morava perto do jornal e, portanto, ia a pé para o jornal e vinha a pé para casa e isso era bom, a gente já ouvia tanta coisa na rua quando chegava ao jornal e era muito engraçado. A partir de 1975 coordenou a secção de arte. O Diário de Notícias está um bocado chateado. Não é notícias, como se mexe muito isto. Pois, eu agora fico mais sossegadita, vá, eu prometo. Então, a partir de 1975 coordenou a secção de arte, cultura e espetáculos no Diário de Notícias. Que mudanças sentiu a nível cultural e artístico em Portugal? Não, eu quando digo que não gostava muito de cultura de espetáculo, é porque era muito restrita, quer dizer, eram os espetáculos, eram os teatros, entrevistávamos os atores, entrevistávamos os encenadores, íamos ver as peças. Não havia muito mais que isso, ao passo que a informação geral dava para tudo, e portanto era isso que eu gostava. Agora, aquilo que eu noto é que nós realmente dávamos muita importância à cultura que não se dá hoje. Que não se dá hoje porque os jornais não têm espaço. Eu lembro uma vez de fazer uma reportagem, várias reportagens que eu adorei fazer. Uma era como se faz uma peça, outra era como se faz uma ópera, outra era como se... E então, eu ia seguir, por exemplo, na peça de teatro, eu ia seguir os ensaios da peça durante vários dias,
E depois escrevia até a peça ficar pronta, como é que tinha passado. E a música a mesma coisa, e as óperas a mesma coisa, e eu gostava imenso. Hoje ninguém faz isso, quer dizer, hoje não há espaço para nada. A cultura hoje está um bocadinho afastada. Olha, que há tempos, há aí um italiano, que se vocês nunca ouviram, têm de ouvir, que se chama Mariano Deida. E Mariano Deida é um especialista em Fernando Pessoa, e canta Fernando Pessoa. Ele agora até costuma estar mais no Algarve, anda por cá. E uma vez ia ser assinado um protocolo na Casa Fernando Pessoa, com a Câmara, não sei o quê. Eu lembro que era o António Costa, que ia lá. E o Mariano Deida foi lá cantar. Fez um espetáculo lindíssimo numa das salas da Casa Fernando Pessoa, mas foi assim uma coisa linda. Aí uma colega minha, que estava no jornal, que estava no Correio da Manhã e tal, fez tudo. No dia seguinte, as notícias nos jornais, o que é que diziam? Diziam que o António Costa tinha ido à Casa Fernando Pessoa assinar o protocolo, não sei o quê. Nada! Parecia que não tinha havido mais nada. E realmente aquilo foi um recital lindo, e o Mariano Deida já tinha cantado no Teatro Nacional, e tudo, não era sequer assim, desconhecido naquela altura. Porque a cultura é assim, quer dizer, temos que dar as notícias. E depois o resto, logo se vê. E acho que há muita falta de cultura nas televisões, nos jornais, em toda a parte. Também não sei como é que a cultura se podia dar, porque também fazer da cultura uma coisa chata também não se vai lá, não é? Portanto, mas há muitas maneiras de se poder falar das coisas, e eu acho que é uma das coisas que está um bocadinho afastada, e são sempre aquelas coisas das políticas, que também são precisas, evidentemente, mas a cultura, eu penso que agora não está a dar o peso que devia. Repare, a Feira do Livro esteve aberta de fins de maio até 16 de junho. Apareceu uma vez, no último dia, apareceu a TVI, e no outro dia apareceu assim. Agora, jornalistas irem lá e falar, está bem, todas as vezes acontece aquilo, é verdade. Mas há sempre coisas novas para dizer, portanto eu acho que se devia-se insistir um bocadinho mais na cultura, porque é a cultura que é importante, não é? Eu lembro não, não era nascida, mas era pequenina, mas quando foi da Segunda Guerra, acho que disseram ao Churchill que tinha que ser, para o esforço de guerra continuar, tinha que se cortar muito na parte cultural. E o Churchill respondeu: mas se cortamos na cultura, então para quem é que estamos a lutar? Porque é isso, é aquilo que é o que nos define, é o que nos distingue dos outros, e eu acho que se devia insistir muito mais nisso. No rescaldo do episódio dos saneamentos políticos de 24 jornalistas no Diário de Notícias, que ocorreu por volta de agosto de 1975, qual era o ambiente que se vivia na sua chegada? Como é que foi recebida? É assim, vamos lá ver, as revoluções são revoluções, não é? E portanto há sempre aquelas coisas que se fazem, revolucionárias, que passados uns tempos se calhar não iriam fazer-se, e depois houve os saneamentos, e depois saíram muitos, saíram a mal, que ninguém gosta de ser despedido, depois muitos voltaram, é verdade, e foi um período mau. Eu acho que foi um período mau do Diário de Notícias, foi esse, porque a gente nem percebia porque é que as pessoas tinham sido saneadas, que é que, no fundo, então, nesse caso, fechava-se o jornal, porque o jornal era todo mais ou menos do governo, então, se fosse assim, fechava-se tudo, não? Mas depois puseram diretores que não sabiam nada daquilo. Depois foi uma época muito conturbada, e eu dei-me um bocadinho mal com isso. Depois já gostei um bocadinho mais quando voltaram alguns, que regressaram, e as coisas acalmaram. Repara, nessa altura, as revoluções eram aqueles jornalistas que tinham ficado, e os tipógrafos. Os tipógrafos era o corpo do jornal também, quer dizer, o que eu acho ótimo, mas, enfim, tinha que se pôr um bocadinho não naquilo. E, portanto, depois veio 25 de novembro, aquilo acalmou um bocado, e achei muita graça, porque no 25 de novembro eu ia entrar e vejo assim uns tropas a rastejar pelo chão na entrada do Diário de Notícias, e eu, o que é que eles querem? Então estavam à procura de armas, quer dizer, não encontraram armas nenhumas no Diário de Notícias, mas fizeram uma linda figura, por acaso,
mas depois isso passou, mas foi realmente das épocas complicadas, só compreensíveis, digamos, em termos de revolução. E vá lá, a nossa revolução nem fez morte, nem fez nada, ainda foi muito calma, não é? Mas aquilo foi os excessos revolucionários, isso é verdade. Precisamente no dia 25 de novembro de 1975, o Diário de Notícias, tal como outros jornais, é suspenso e só volta às bancas a 22 de dezembro. Como é que foi viver nesse período? O que é que os jornalistas faziam até 22 de dezembro? Eu lembro-me que os nossos jornalistas, porque eles foram, o Diário de Notícias e outros foram suspensos, não é? Mas os jornais desportivos não sei se lembra disso. E eu lembro-me de um camarada meu, que era o Carlos Pinhão, que trabalhava no Jornal Desportivo, e que dizia, isto para nós foi muito mau, quer dizer, então nós não temos importância nenhuma, então nós não falamos, eu estava danado por não ter sido suspenso. Nós tivemos que aceitar, evidentemente, fomos sempre continuando a escrever e sempre continuando a trabalhar, mas depois também não foi muito tempo, foi só aqueles diazitos de suspensão, mas deu se calhar até para nos conhecermos melhor uns aos outros e para ver o que é que íamos fazer a seguir, quando as coisas acalmassem, porque não ia haver armas nenhumas ali, quer dizer, armas. Mas eles estavam à espera de encontrar lá muitas armas. E depois as coisas acalmaram, claro. Com a nova direção, houve alguma alteração no jornal? Não, com a nova direção, quem lá estava continuou. Depois então sim, entraram mais alguns, mas não houve alteração nenhuma, ninguém saiu depois por causa disso. Mas, quer dizer, saíram os que estavam na direção, pronto. E depois as coisas tinham mesmo que voltar à normalidade. E com a nova direção e com as outras direções, o resto, sempre me dei bem com as direções todas. E havia às vezes ainda assim umas leves quesílias, mas isso era mais entre jornalistas. Mas as coisas foram ao lugar. Há pouco falou sobre o regresso dos saneados. Como é que eles foram recebidos no jornal? Não tiveram nenhuma entrada, quer dizer, nem de beijinhos, nem de abraços, entraram, pronto, foram para a mesa deles, claro, cada um tinha a sua mesa, continuaram a trabalhar, não houve nada, mas entre esses saneados também havia pessoas que tinham muito mais relações connosco, eram jornalistas, uma sobretudo, que só nos complicava a vida, que inventava coisas, era uma coisa horrorosa. E nós, quando um jornalista se ia embora, já aposentado, fim de carreira, nós fazíamos sempre um jantar de despedida. E essa pessoa foi a única que nunca teve. Eu bem me esforcei, eu pedia a toda a gente, nem penses! E nunca teve, coitadinha, morreu com 100 e tal anos ainda bem, mas fez-nos um bocadinho a vida negra. Mas isso não era nem por... Tinha sido uma das saneadas, sim, mas tinha voltado e tinha voltado bem. Nós não fizemos nada, nem a favor nem contra, os saneados que voltaram, porque houve muitos que não quiseram e não voltaram. Mas aqueles que voltaram bem, claro. E depois ainda houve, depois foi outra vaga, ainda houve depois aqueles jornalistas, muitos, que tinham vindo da África, portanto tinham vindo das colónias e eram jornalistas, e nós no Diário de Notícias tínhamos alguns, mas também sempre nos demos muito bem com eles e eles connosco, nunca houve problema nenhum.